pessoal, vamos acompanhar o nosso vídeo de hoje, que eu vou falar sobre uma questão muito interessante: competição. O nome do nosso vídeo vai ser competição. Mas antes de falar de competição, eu peço por favor, você acabou de entrar no nosso canal, abrir esse vídeo, vamos chamar assim, abrir as portas do vídeo para poder ter o acesso, assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber outros conteúdos. Gente, competição, o que eu vou chamar de competição? Competição ela pode se dar em vários níveis, mas elas podem ser classificadas de competição intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie, e interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Elas ainda podem ser classificadas de positivas e negativas. Normalmente eu não uso, apesar de ser didaticamente tem que falar isso, mas não uso esses conceitos. Porque todas as competições elas são importantes. Então toda vez que você toma partido, que você critica alguns fatos, o cara sai pela tangente. Vou pegar um exemplo. A questão das abelhas. Tem se falado muito que as abelhas apis, elas é um problema para as abelhas nativas. Talvez sim. Mas não tem nenhum estudo conclusivo. Porque é muito comum você encontrar, eu já encontrei exemplo, estava no ano 2018, Chapada Diamantina. Na Chapada Diamantina estava num local chamado Capãozinho, estava lá com o criador, e nesse local, numa árvore que eu não lembro o nome, uma árvore muito grande, uma árvore mesmo, tem essa classificação, mas não vamos aqui entrar em detalhe, porque o fato não é esse, a apis junto com a canudo. Então as duas estavam juntas. Então, mostrando que o problema não é a apis. O pessoal tem falado também de outra coisa, que tem uma abelha limão, que é isso, já vi estudo dizendo que na verdade ela é hoje usada como um bioindicador que está acontecendo naquele local. A presença de muitas abelha limão é por conta do desmatamento, de desequilíbrio ecológico. Até porque não fazia sentido, se as abelhas estão, as abelhas provavelmente surgiram há cerca de 50 milhões de anos, os seus ancestrais estão ali, as primeiras colônias, as primeiras espécies, elas não tinha como elas destruir o seu pensar fonte nutricional, que são as outras abelhas. Se ela destruísse todas, se a coisa acontecesse desse jeito, não tinha mais outras abelhas. Então começa a pensar sobre isso. Então tem que ter ciência nisso. Tem um caso engraçado que perguntou, que eu vi um papo, uma pessoa predestinada chamado Flores, mas parece que não faz jus ao nome. Mas falando sobre a questão da ararinha azul. O que acontece? A ararinha azul é um pitacídio endêmico, só do motivo, não, até hoje já perguntei também, não sabe responder, não sou estudioso dessa parte. Por que isso acontecia, a presença dela, até ser retirada até os últimos animais em Curaçá? Mas tem muitos municípios pegados com Curaçá, por exemplo, não sei quais são todos os municípios, mas eu acredito que Canudos, Uauá, aqui o lado aqui de Pernambuco vai ter Lagoa Grande. E por que não acontecer nesses locais? Justamente porque tem bicho que ele tem um local, um endereço certo. Todo bicho tem endereço certo na natureza. Ele pode estar fragmentado. Um dos ambientes tem condições muito semelhantes. Você tem um local que está separado por uma serra, um rio, outras coisas, mas não é o caso da ararinha azul. Mas uma coisa interessante é que a ararinha azul, ela faz ninhos e ela depende também da copa das árvores, principalmente de uma árvore chamada caraibeira. O que acontece? Praticamente destruiu toda. Onde é que essa ararinha azul agora vai nidificar? O homem vai fazer algo artificial para jogar ela na natureza? Complicado. Aí vem a acusação. O problema é as apis. As apis são um problema? Em tese, sim. Porque as apis, quando as primeiras espécies trazidas para a América, elas não eram migratórias. Elas passaram a ser migratórias quando foi cruzado em 1956 e foram soltas em 1957. Então isso pode ser um problema. Mas quando a gente vê essas perguntas, e quando você faz a pergunta, mas e o desmatamento? Eu não sei do desmatamento. Quando dá essa resposta, você, eu não sei do desmatamento. O desmatamento aqui, ou seja, é aquele velho ditado: não me perturbe, não fale o que eu não quero ouvir, não pergunte o que eu não quero ouvir, porque eu sei, mas eu não vou falar porque eu compactuo com a mesma situação. Pode ser um problema? As apis são. Por exemplo, eu já citei em vídeos
e volto a frisar, para muitas abelhas, a apis não é, e provavelmente para a ararinha azul, onde ela nidifica, a maneira que ela nidifica, não, porque as apis jamais, dificilmente elas vão arranchar em uma situação como essa. Só em enxame muito pequeno. De modo geral, elas arrancham em espaços grandes. Poderia ser até as araras que fazem nos barrancos, as costões rochosos, nas serras, chamar aqui de talhado, ninguém sabe o que é um talhado, é um paredão, um penhasco. Por exemplo, um cânion lá tem um talhado, tem talhados para vocês. Portanto, ela se torna uma ameaça em tese que ela vai nidificar nos espaços ocupados, no caso de abelhas grandes, as urussus, urso nordestina, tiúba. Todavia, ela não vai arranchar no local onde arrancha uma abelha branca, um monduri, uma mandaçaia. Então essa ameaça, descarte, é o famoso indivíduo só de cartilha. Ele leu alguma coisa, decorou aquilo ali, ele sabe responder em cima daquilo ali. Na hora que você perturba um pouquinho, na hora que você pergunta algo racional, ele não consegue. Quando você faz uma pergunta mais rebuscada, a pergunta mais, ele ou não sabe, ou ele não quer falar, porque ele também compactua com a questão das agressões do homem. Eu, por exemplo, sou terminantemente contra o uso de veneno. Não concordo, porque eu crio abelha, eu crio insetos. Eu tenho pensamento sobre a questão do impacto que seria tirar os insetos do planeta. A primeira coisa é que não tirava os mais importantes, que são os polinizadores. Esse é um fato. A outra questão, não é fácil você destruir todos, mas que você ia causar um impacto enorme. E aí, por exemplo, teve em 2019, foram lá para o Globo Rural, frente aos holofotes, tem gente que adora esse tipo de coisa, fica feliz, inclusive acho que a adrenalina vai a 1000, a parte de endorfina e também outros hormônios, se for mulher, progesterona, homem, testosterona, vai aumentar os níveis, muitos níveis sanguíneos da concentração desses hormônios, mas principalmente a adrenalina, e disse uma mentira descabida, que não sabia porque as apis estavam morrendo. Ora, apis criada na área irrigada de Petrolina, quase todas as propriedades, os proprietários lançam muito veneno, porque eles não estão preocupados com insetos, eles estão preocupados com a produção de frutos. Eles estão preocupados com a balança comercial, com o rendimento, porque o cultivo de uma área, por menor que seja, 1 hectare de uva, o preço é muito elevado, de manga menos, mas também ainda é elevado, de goiaba, acerola, acho que não sei nem qual é o cultivo aqui, a cultura que é mais em conta, mas se for de uva, somente dependendo se for uma uva sem semente, aquela que é toda exportada basicamente, aquilo ali o preço é muito elevado. Chegar a 1 hectare de uva de produção, o cara já está produzindo plenamente, o cara já investiu muito mesmo com insumos agrícolas. E aí ele vai aplicar veneno, porque ele não vai querer bicho lá comendo sua uva. Aí bota a abelha ali perto, a abelha ela não é igual bode. Bode, se você fizer uma cerca de 9 fios de arame farpado, ele não passa. Se for gado, bovino, basta 5, 4, 5, não passa também. Agora, a abelha voa. A abelha não tem adianta. Você fazer aqui, tem uma cerca de arame, a abelha vai para o outro lado. Ainda que um proprietário tenha a criação, aí vai lá no Globo Rural mentir descabidamente. Então, gente, guarda isso. É importante deixar bem claro aqui para vocês que a competição ela vai existir. E quando você introduz espécies novas, ele não preocupa. Ele não preocupa para aqueles popstars que aparecem na televisão que estão levando centenas de colônias, tirando aqui da caatinga, levando para... Ainda que ele tenha criado... Eu creio, minhas abelhas não foram tiradas do mato. Minhas abelhas foram resultado de reprodução. Mas se eu vender, na hora que eu vender para o Rio de Janeiro, na hora que eu vender para Recife, não tem sal para Salvador, eu estou cometendo um crime ambiental. Mas não foi da sua criação, foi, mas eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso, é crime ambiental. Logo, essas competições que está sendo dita aí, essas competições elas não batem, elas não fazem sentido. São competições que não ocorrem. É mentirosa, é falácia. Agora, o que tem de canais aí propagando isso, de pessoas propagando, no meio também, entre aspas, meio científico, fazendo esse tipo de coisa, isso é vergonhoso. Essa competição não está existindo. As apis, se fosse, a apis está com 6 séculos aí de distribuição, ela tem, em toda a América, ela tem pelo menos seus 30 anos. Em 3 décadas que ela já dominou, entre aspas, dominou tudo dominado.
Então não é esse problema. É um problema? Pode ser, mas não é, ela não está tendo essa ameaça não. Não está tendo. A ameaça está sendo desmatamento, uso de veneno. Também eu me sinto chateado, porque eu tenho que andar, não trabalho em 2 escolas, não posso andar como gostaria, eu tenho que ter um carro, possuir um carro que cabe 5 pessoas, eu posso ainda transportar as 4 pessoas e o carro anda sempre vazio. Imagina a gama de poluentes. Aí é aquela questão, fico naquela pensando, preciso de uma motocicleta, ou seja, comprar uma moto, precisa ser uma moto grande, não, uma Pop. A Pop é ideal, até por conta do design dela, do formato, do quadro, de tudo, ela seria ideal. É ideal. Só que minha esposa quer com aquela toda hora, mas não dá, não pode, moto é perigosa. Sim, tudo é perigoso. Mas que anda com prudência, os caras são irresponsáveis. Sim, a gente sabe que tem também muita picareta. E no carro, dependendo da batida, da velocidade, você se salva, você escapa. Agora na moto não, qualquer trisco já pode ser fatal. Então a vítima de moto é mais perigosa. Mas eu estou poluindo, eu estou contribuindo muito com o aquecimento global. Então quando tem vários outros fatores, ninguém está preocupado com isso e está falando, parece sexo dos anjos. É romântico demais, não é assim que funciona. A questão da ararinha azul, primeiro para ter ararinha azul precisa ter a floresta, as árvores que ela nidificava, precisa ter todo um ambiente. Destruir um ambiente, desmata, não sei, não sabe por quê, não vai responder. Justamente porque é inconveniente quando eu perguntei, porque vai direto de encontro àquilo que defende. Se eu defendo uma coisa, quando o cara fala, me provoca. Eu defendo que não pode usar veneno. Aí se eu fosse um cara que defendesse o veneno, na hora que o cara, mais por baixo dos panos, na hora que o cara falasse, eu ia ficar nervosinho. Não fico. Por quê? Porque eu sou contra o veneno. Sou contra. Totalmente contra. É igual a questão, quando eu tenho interesse, eu vou lá buscar. Foi a questão do indiano. Problema foram irresponsáveis, continua sendo irresponsável, estão plantando. Mostrei num vídeo recentemente, à beira do rio, o nome do vídeo Petrolina, à beira do Rio São Francisco, o cara plantando ninho indiano. Pode, nós estamos, já tem demais a orla toda desmatada, não tem mais mata ciliar. Inclusive as árvores estão lá dentro d'água, coberta d'água, e o rio aumentou o volume, liberaram uma quantidade maior de Sobradinho, 4.000 metros cúbicos d'água por segundo, e aí o volume do rio aumentou, subiu as águas indianas lá dentro do meio do rio. Plantaram, ele não veio de bruma lá na Ásia para cá não. É igual a espatódia, eu vi o cara lá falar espatódia, gente, olha, como eu falo, quando eu estou falando aqui dessa questão de competição, você trazer introduzir um organismo em outro local, claro que a gente não vai de conta, um monte de coisa que eu vou falar já já. Espatódia, no década de 1940, o Portugal Araújo, ele escreveu um artigo, uma revista, em inglês inclusive, foi até datilografado, na época não tinha computador. O computador é uma invenção bem mais nova, essas máquinas não existiam. E ele falava do perigo das espatódias. E o que é que fizeram? Foi lá na África, trouxeram o Brasil, encheram aqui tem espatódia em Petrolina, o Parque Municipal. Vergonhoso, mas tenho que dizer isso, vergonhoso. E esses caras ambientalistas. Por isso, gente, se ambientalista de popstar, de pousar para holofotes, eu me recuso. Eu sou muito duro mesmo. Então, só entendendo. Agora, não dá mais para a gente tirar mais apes, não vai ser impossível você excluir as apes na América, vai ser impossível você retirar toda a produção de as mangas, que é outro impacto, tilápias, que o rio está cheio. Aqui, por exemplo, que não é daqui, o Rio São Francisco cheio de baronesa, que é da Amazônia, Tucunaré, que é lá da Amazônia. Ou seja, esse deslocamento, essa irresponsabilidade, não dá mais para tirar a goiaba, que é lá da América Central. No caso que é das Antilhas, acho que é das Antilhas, a cerola, não é daqui, eu vejo os caras tão, mas eles são tão desconhecedores, ninguém é obrigado a conhecer tudo não. Essa planta nativa daqui da Caatinga, a cerola vem das Antilhas, aqui na verdade o que nós produzimos, nós não temos plantação de imbu, que é nosso, pensar de pitanga, de pitomba, joá, que é o juazeiro, nós não temos produção, nós não temos plantação de cactácea para tirar o fruto, utilizar. Nós não temos das plantas da Amazônia, tem até de açaí, até aí tudo bem, tem um valor comercial. Mas o que nós produzimos em termos de alimento, essas plantas todas frutíferas, elas são basicamente asiáticas. Uma ou outra europeia, uma quantidadezinha ainda relativamente grande
não tanto africana, mas são todas introduzidas. E elas causam impactos ambientais. Quem diz que não? Elas têm competição, todos os seres vivos têm competições. Essas competições, como eu falei, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, podem ser positivas ou negativas. Na maioria dos casos, essas competições são negativas. Da tilápia aqui que eu falei, do unim indiano é negativo, por conta das plantas, destruindo as plantas nativas, poderia ser utilizado, seria uma maneira de conservação da arborização das cidades. A questão da, sei lá, pitomba, podia plantar, que é nossa, várias outras árvores que poderiam ser utilizadas, várias outras plantas, na arborização urbana não, utiliza-se o unim indiano, porque virou moda. Então o problema não é do unim indiano, o problema é nosso. A questão, todas elas têm competição negativa, se a gente for pensar. A manga é negativa, porque você planta uma grande área, a uva é outra questão que não é nossa, e assim segue. Se for lá para o sul do Brasil, caso da maçã, agora vai fazer o quê? Agora não vai destruir tudo? Então eu vejo muito romantismo, parece coisa dos anjos. Não, a realidade é uma realidade. Então aqui eu não tenho que ficar, não faço viés, aqui eu bato onde deve bater. Eu falo a realidade, não fico me escondendo atrás dos holofotes, me escondendo, não me aparecendo para o holofote, nem me escondendo atrás dos fatos. Os fatos são esses, a realidade é essa, tem competição? Tem. É negativa? É. As apes é negativa em tese? Sim. Mas o que vai fazer? Ter cuidado. Agora, dizer que as apes é um probleminha lá para a ararinha azul, para as abelhas nativas, em tese não. Elas vão competir? Até compete. Mas na maioria das vezes não é, o problema não é esse, não. O problema é o excesso de veneno, de desmatamento, que o cara, por conta de ser irresponsável, porque tem medo de falar, porque ele é um daqueles que defende o agronegócio, vai para o agronegócio. Não tenho nada contra não. Agora, não dá para ficar, defesa das abelhinhas, vem com essas, já vem com esse diminutivo, abelhinhas, não sei o quê, e lá, trabalhando, inclusive, muitas vezes, muitos deles, como eu digo, que aparecem lá na reportagem das TV abertas, lá assessorando o agronegócio. Os caras que estão aplicando veneno. Aqui em Petrolina, assessorando os caras que são da fruticultura irrigada. Qual é a riqueza de Petrolina? Agora, o rio, o que é que estão fazendo com o rio? Nada. Já avisei isso em vídeos. O que é que estão fazendo? Se o rio secar, eu quero ver fruticultura irrigada. Era isso, tem competição? Sim. Vai ter competição? Sim. Mas não é o problema, não está sendo as aves. O problema da ararinhazinha não é as aves. É o problema do desmatamento, que não tem reserva suficiente para manter o animal, porque existia, ele foi modelado ali junto com tantos outros seres vivos, agora não tem mais, vai desaparecer. É a mesma questão das abelhas. O problema das abelhas nativas é porque estão desmatando, estão largando veneno a torto direito, queimando tudo, destruindo tudo, e junto com isso, as abelhas vão juntas. Ou seja, elas não conseguem sobreviver a esses ataques humanos. Beleza? Então é isso. Espero que vocês sempre aqui não estou preocupado. Não tem isso. A preocupação aqui é falar a realidade. É mostrar para você a realidade, se toca, o que é que nós estamos deixando de legado para os nossos descendentes. O que é que os nossos futuros descendentes vão olhar para trás e dizer qual foi o legado que os nossos ancestrais deixaram? O que é que eles deixaram para a gente? Deixaram esse mundo destruído? É isso que a gente está fazendo. Obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo encontro. Competição.